Política na prática. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Política na Prática. Hoje temos connosco a Patrícia Gil Vaz. Patrícia é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e foi presidente também da Associação de Estudantes. É uma das deputadas mais jovens atualmente na Assembleia da República pela Iniciativa Liberal. Foi eleita pela primeira vez nas eleições legislativas de 2022 e agora novamente reeleita nas últimas legislativas. Está por isso na segunda legislatura, pertence a vários grupos de trabalho e está envolvida em várias comissões na Assembleia da República, onde é coordenador do grupo parlamentar, por exemplo, na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e ainda na Comissão de Educação e Ciência. Patrícia, convidei-te porque para mim és uma das deputadas mais jovens que realmente representa esta geração, representa os problemas que nos afetam a todos nós, a compra da primeira casa, o arrendamento da primeira casa, as dificuldades que nós encontramos no ensino superior em encontrar o primeiro trabalho, os baixos salários que nós infelizmente temos em Portugal. E, de certa forma, o teu percurso é, para mim, também inspirador. Tens uma atitude humilde e gosto muito e acompanho o teu trabalho. Já ganhei o dia. Honestamente, estes elogios são sinceros. E gostava de quebrar o gelo por te perguntar, partilhares connosco uma curiosidade sobre ti que, à partida, é um hobby ou uma característica tua que as pessoas não te associam, ficam espantadas. Muito bem. Até posso, se calhar, partilhar duas. Uma um hobby e outra, se calhar, uma curiosidade que muita pouca gente sabe. O hobby é que faço desporto desde que me lembro. Faço natação desde os meus 3 anos. Numa primeira fase foi em formato completamente amador. Depois fui para formato de competição, estive no Leixões, no clube da minha terra, que é Matosinhos, mas depois, conciliar com os estudos e com o avançar na carreira, no fundo, educativa, preferi sair da parte da competição, mas continuei a fazer natação até há bem pouco tempo, até vir para Lisboa, para a Assembleia da República. E acho que esta é uma curiosidade, até porque o desporto é algo bastante importante na vida de todos nós, não só do ponto de vista físico, mas algo que eu também costumo falar várias vezes e acho que e foi uma das bandeiras que eu disse que traria para a Assembleia da República e para a agenda política, que é a questão da saúde mental. E parece-me que o desporto, e está cientificamente provado que o desporto é bastante importante para conseguirmos lidar com várias questões de saúde mental, como por exemplo a ansiedade, depressão, por aí fora. Já para não falar de que Portugal registra os piores índices de prática desportiva na União Europeia, e acho que este dado é sempre um bocado alarmante e é importante ser referido. Depois, uma curiosidade que muito poucos sabem sobre mim é que quando fiz 17 anos, iniciei pode ser um trabalho em part-time, um bocadinho puxada por uns conhecidos de família que queriam ajuda num restaurante-bar que tinham acabado de abrir e precisavam de pessoas para, naqueles dias de maior afluência, ir ajudar, e eu lancei-me de cabeça e fui. Perdi muitos verões da minha juventude a trabalhar na restauração, mas também acho que é uma curiosidade que gostava de referir porque permitiu-me crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional, e permitiu-me, embora não precisasse de o fazer, de adquirir alguma liberdade financeira e poder aprender a gerir o meu próprio dinheiro e como é que funcionava, no fundo, o mercado de trabalho. E acho que sempre que pudermos, devemos ter experiências destas, e digo esta, como poderia dizer, voluntariado, também o fiz. Portanto, acho que era uma curiosidade engraçada de dizer. Boa. Já descobri que temos mais algumas coisas em comum. Parte do desporto, sobretudo, e também essa parte de trabalho nas férias e por aí fora. Trazer-nos aqui um bocadinho ao tema que nos cá trouxe. Gostava de perguntar
onde é que tu pensas que surgiu o teu interesse pela política? Quando é que foi aquele momento-chave em que tu te começaste a interessar? Eu poderia dizer que foi desde sempre, mas estaria a mentir. Apesar de, na minha família, o meu pai sempre me ter incutido o gosto pela política, vemos bastante noticiários, o meu pai acompanha e também tem, de certa forma, alguma ligação no passado com a política. O meu avô fez parte do CDS, o meu pai nunca fez parte de nenhum partido político, mas sempre me foi incutido esse gosto. Acho que um bocadinho próprio da juventude, nunca quis saber muito. Curiosamente, até ir para a faculdade, até ir para a Associação de Estudantes, a convite da minha, digo eu, madrinha de faculdade, fui para a Associação de Estudantes e foi aí que, de alguma forma, começou a surgir o bichinho da política. As pessoas normalmente confundem muito política com partidarices. Portanto, eu acho que fazer política é aquilo que se faz numa Associação de Estudantes, é aquilo que se faz na Assembleia da República, de certa forma é aquilo que estás a fazer também aqui hoje. E foi aí que eu comecei efetivamente a interessar por política, porque a política é nós estamos a fazer alguma coisa para bem da nossa sociedade, para bem dos nossos pares, e é isso que se faz numa Associação de Estudantes. Foi aí que eu também percebi que, infelizmente, não se consegue chegar a muito bom porto se não influenciarmos de alguma forma o poder partidário, o poder político que está na Assembleia da República. E, apesar de estar na Associação de Estudantes, eu sempre tive uma postura de partidária, porque nós estávamos a representar 1000 e tal estudantes. No meu ponto de vista, uma Associação de Estudantes é ser partidária porque representa vários pontos de vista da sociedade, várias ideologias que estão, obviamente, inerentes nos seus estudantes. Mas, logo depois de fazer o meu último exame da faculdade, já tinha ouvido falar da Iniciativa Liberal, obviamente. Ainda estava muito no início. Estava, sim, em 2019. Foi em 2019 que eu acabei a faculdade. Foi o meu pai que me disse, olha, está a surgir este partido político, eu já tinha visto algumas coisas, por que não vais a ler? Porque eu acho que tu vais identificar com muitas das coisas que lá estão. E pronto, eu assim fiz. Deixei aquilo em stand-by porque estava em época de exames, mas quando fiz o último exame, estava a ir para casa de autocarro, passei por um daqueles famosos cartazes da Iniciativa Liberal, eu acho que até foi daquele Cumprimos, com o António Costa, e disse, olha, se calhar é uma boa altura, tenho uma hora e tal de caminho pela frente, vou ver o que é que isto afinal é. E foi aí, obviamente, que ninguém se pode identificar a 100% com nenhum partido político, isso é uma completa utopia, mas se identifiquem com muitas das coisas. E desde aí fui começando a investigar um bocadinho mais, comecei a aparecer em algumas coisas no Porto. Naquela altura só havia o núcleo do Porto. E pronto, e passados uns meses decidi entrar na Iniciativa Liberal, já na altura da pandemia. Depois fui fundadora do núcleo de Matosinhos da Iniciativa Liberal. E pronto, nessa altura, se calhar foi mais difícil de mobilizar e até fazer ações de rua. Curiosamente, agora na campanha das europeias, eu comentei isto várias vezes, que é, eu tive... tirando as eleições europeias e as eleições legislativas de 2019, eu tive em todas as campanhas eleitorais da Iniciativa Liberal. E eu noto uma diferença brutal de adesão das pessoas na rua, de reconhecimento das pessoas, não só da marca Iniciativa Liberal, mas também das pessoas que pertencem à Iniciativa Liberal. Portanto, sim, naquela altura era muito difícil. Hoje não é muito mais fácil, porque as pessoas, felizmente, a Iniciativa Liberal têm as suas vidas, têm os seus projetos profissionais e a política é algo que, a Iniciativa Liberal também é um partido ainda relativamente pequeno, é algo que exige muito, se quisermos tornar isto um projeto sólido. Ainda é difícil de mobilizar, mas naquela altura era completamente impossível, era mesmo meia dúzia de pessoas. Hoje não, hoje tu és uma pessoa de rua, gostas de andar em campanha, ações de rua? A campanha é muito desgastante, mas eu adoro ir para a rua. Infelizmente, no Partido Iniciativa Liberal tem 8 deputados. Durante a legislatura, durante a época de trabalho, é muito difícil de virmos como eu gostaria para a rua, de estarmos 2 ou 3 dias por semana na rua, saber as preocupações das pessoas, fazer quase campanha o ano inteiro. Vamos-lo fazendo, mas não se calhar com a regularidade que eu gostaria. E nesse tempo de campanha nós temos tempo de ouvir as pessoas, temos tempo de explicar às pessoas o que é o projeto Iniciativa Liberal, e acho que vamos ganhando cada vez mais
reconhecimento e cada vez mais seguidores sempre que estamos na rua. Portanto, eu acho que não é por acaso que em todas as eleições estamos bocadinho a bocadinho, passo a passo, a ir crescendo nas intenções de voto. Certo. E a campanha é também o momento, não só que andamos mais na rua, mas também que normalmente angariamos mais membros para o partido. Sim. Gostava de perguntar, se calhar, às vezes quando nós nos interessamos pela política, os nossos ídolos, as nossas referências, vêm logo desde essa altura, mas ao longo do tempo também vamos mudando. Mas gostava de perguntar quais é que são as tuas referências a nível da política nacional e internacional. Eu acho que, pronto, dizer isto é um bocadinho clichê no início, mas acho que vais perceber. O meu clichê a nível nacional é o João Coutinho Figueiredo. Foi basicamente por ele que eu estou na Iniciativa Liberal. Eu comecei a acompanhar a Iniciativa Liberal, ele tinha acabado de ser, ou estava na campanha das eleições legislativas de 2019 e muito do seu discurso, e eu agora reconheço pessoalmente, eu recentemente fiz um post no meu Instagram em que falei sobre o João. Acho que as pessoas conhecem o João em frente às câmaras, mas ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe quem é o João por trás das câmaras. E eu tive esse privilégio de o conhecer das duas formas. Numa primeira fase, de conhecer à frente das câmaras, aquilo que todos nós vemos na televisão. Depois, quando eu me comecei a interessar pela Iniciativa Liberal, ainda não era membro, tive um evento no Porto em que estava João Coutinho Figueiredo, Carlos Guimarães Pinto, e ele já era líder do partido, e eu, com uma daquelas preocupações do associativismo e da Associação dos Estudantes, eu fui ter com ele, e a abordagem dele foi muito humana, desconstruiu toda aquela imagem que nós temos dos políticos distantes, que não querem saber das pessoas. Portanto, ele sim é o meu ídolo. Eu acho que é o protótipo de qualquer político deve ser. Próximo das pessoas, humilde e acessível. Portanto, é o meu ídolo nacional. Internacional, Margaret Thatcher, porque acho que representa as mulheres na política, ainda por cima numa época em que não era fácil ser mulher na política, não necessariamente pelas questões que ela defendia, algumas delas a liberdade económica, obviamente, mas acho que enquanto postura de mulher na política e nunca se deixar ir abaixo, apesar de toda a gente tentar derrubar. Portanto, internacional é a Margaret Thatcher. Muita lei da paridade nessa escolha. Falando das tuas causas, todos nós estamos na política, temos causas que nos movem mais e que nos fazem realmente levantar da cadeira sempre. Quais é que são as tuas causas? Como eu disse, quando fui eleita, eu disse desde logo que ia trazer para a esfera política e a agenda política a questão da saúde mental, porque acho que, ainda precisamente logo após a pandemia, as pessoas começaram a interessar-se mais sobre este tema, mas eu já vou acompanhando este tema desde o meu tempo de associativismo. Eu tive acesso a dados que me alarmaram muito, a pessoas que me alarmaram muito, e portanto acho que é importante cada vez mais, e esta geração, a nossa geração, acho que cumpre essa função de ir desconstruindo e quebrando este tabu que é a saúde mental. Mas agora, do ponto de vista político, uma medida que eu acho que poderia destacar e que a Iniciativa Liberal tem trazido para cima da mesa é a questão do cheque creches. A Iniciativa Liberal apresentou isso no programa, também já submetemos esta iniciativa no Parlamento nesta legislatura. E porquê é que eu destaco esta medida? Destaco esta medida porque acho que para a nossa geração, para os mais jovens, é importante. É uma medida natalista, do meu ponto de vista, e quando dizem que a Iniciativa Liberal não tem preocupações sociais, não tem só que se quer saber da economia, esta é uma medida que desconstrói esse estereótipo. Porquê? Eu ainda não estou bem nessa fase de vida, hei de lá chegar, mas tenho muitos amigos que já têm filhos, ou estão a pensar a ter filhos, e ou adiam esse início de constituição de família, ou então ponderam muitas vezes se não devem deixar de trabalhar para ter os seus filhos, porque as vagas nas creches, acho que todos nós lemos notícias, sabemos, são muito reduzidas ou inexistentes, os valores das creches são altíssimos e não existe liberdade às famílias para colocarem os seus filhos na creche que ou é mais conveniente ao seu projeto de família ou que
ou sequer que não existe. Portanto, e apesar de existir um programa chamado Creche Feliz do anterior governo, obviamente esse programa é completamente reduzido, porque não só não existem vagas suficientes, apesar de estar previsto nesse programa que existe a possibilidade das pessoas irem para creches privadas, mas não confere uma efetiva liberdade de escolha que uma iniciativa liberal propõe na sua medida, porque restringe às famílias ao facto de essas creches privadas só poderem estar no seu concelho de residência ou no concelho em que os pais trabalham, e, adicionalmente, só podem recorrer às creches privadas, dentro desta esfera, se não houverem vagas no setor social que estão abrangidas pelo programa. Portanto, nesse nível liberal nós não. Podemos dar total liberdade às famílias para construírem o seu projeto familiar e iniciarem a sua vida, que espero que seja profícua de liberalismo, continuar em Portugal. Ok. Pegando nessa tua resposta, e um tema que falas muito, a imigração alta dos jovens em Portugal, em média 1 a cada 3 jovens imigram em Portugal, escassas oportunidades de trabalho qualificado, a questão da habitação, como é que nós vamos conseguir quebrar este ciclo? Como é que nós vamos conseguir colocar a economia a crescer e trazer uma maior igualdade de oportunidades? Como é que nós quebramos este ciclo? Não é uma medida, são muitas medidas que precisamos. A questão da habitação eu acho que é completamente brutal como é que houve uma total ausência de estratégia dos últimos governos para não chegarmos ao ponto em que estamos hoje. Portanto, a questão da habitação, por exemplo, tem que ser medidas a curto, médio e longo prazo. Acho que se nós não começarmos já, acho que aí sim é mesmo urgente, só vai piorar a situação. Mas nós temos que ter uma abordagem holística, e a iniciativa liberal não tem medidas vocacionadas para jovens como muitos dos partidos políticos. Nós temos medidas para todos. Mas se pensarmos em medidas para os jovens, o que é que os jovens precisam desde logo? Precisam de um bom salário para ficarem em Portugal, precisam ter casa, precisam ter condições para constituir família, já falei de cheque creche, e precisam de saúde, porque acho que um dos principais fatores que leva os jovens a emigrar é nós termos um país em que pagamos muitos impostos e depois vemos que os nossos serviços públicos não correspondem àquilo que é a carga fiscal que nós temos. Portugal é o quarto país em que temos maior carga fiscal na Europa. E, portanto, isto também, de certa forma, acaba por afastar um bocadinho e a desacreditar um bocadinho os jovens do país que nós temos. Portanto, a iniciativa liberal o que defende é que, ao passo que atualmente temos jovens a receberem em média 1.000 euros por mês líquidos, o que nós queremos é, com um crescimento económico, a iniciativa liberal farta-se de falar da importância do crescimento económico, porque o crescimento económico é, no fundo, o motor que vai permitir que depois haja um conjunto de melhorias a vários níveis e um conjunto de reformas que precisam de ser feitas e que, obviamente, são alavancadas pelo crescimento económico. E com este crescimento económico vamos conseguir atrair investimentos, atrair capital para o nosso país. Muitas multinacionais, por exemplo, poderiam perfeitamente estar sediadas no nosso país se tivéssemos uma justiça melhor, se tivéssemos do ponto de vista de IRC, se fôssemos mais atrativos. E isso, obviamente, traria maiores salários para o nosso país. Nós queremos chegar, em curto prazo, aos 1.500 euros médios. Atualmente recebemos cerca de 1.300 euros médios. E, portanto, com melhores salários, os jovens conseguem começar a pensar em ter uma casa. Obviamente, isto alavancado em políticas de habitação que sejam eficientes, obviamente. Isto porque, atualmente, um jovem que vai adquirir uma casa na ordem dos 240.000 euros tem que pagar só de IMT, de imposto de selo, à volta dos 8.500 euros. E o que a Iniciativa Liberal quer? Quer isentar os jovens, não só na primeira casa, em todas as casas, e não é só os jovens, é toda a gente, mas aqui na questão dos jovens, desses impostos, porque oneram
desde logo, a possibilidade de jovens partirem para a compra de uma casa. O mercado de arrendamentos também obviamente, está complicado e isso, existem outras medidas, mas acho que todos os jovens querem, de certa forma, criar património no seu país e a compra de casa é uma dessas formas. Tendo casa, os jovens precisam então começar a constituir família. Eu já falei do que é creche, não vou alongar mais nessa questão, mas nós achamos mesmo que esse é um fator primordial que pode incentivar os jovens a pensar em constituir família. E depois, a saúde para os filhos. Saúde para os filhos, saúde para os próprios, obviamente. A Iniciativa Liberal detectou que existem aproximadamente 145 mil crianças sem médicos de família e o que nós queremos é que, ou através da CNS ou através do setor privado, para nós não diferenciamos, todas as crianças tenham acesso a médico de família até 2025. E acho que com estes 4 fatores, os jovens poderiam ponderar e teriam as condições para ficarem em Portugal. Obviamente que se quiserem emigrar por motivos profissionais, até culturais, se quiserem conhecer outras culturas, outras formas de trabalhar, os jovens devem ter essa opção. Agora, o que nós temos atualmente é jovens a emigrar por obrigação. E nós não podemos ser um país que exporta o seu talento e exporta os jovens tão qualificados que temos e depois vemos os outros países a dizerem os portugueses são mesmo bons naquilo que fazem, são ótimos e nós estamos a exportá-los. Isto não pode acontecer. Vou-te fazer aqui 2 provocações àquilo que disseste. Em primeiro lugar, se nós, ao nível do crescimento económico, estímulo da iniciativa privada, reduzir impostos, se nos devemos especializar, porque nós temos sempre opções sobre que áreas é que baixamos impostos. Obviamente, falando em economia, nós temos uma baixa produtividade. Não quer dizer que as pessoas trabalham um pouco, pelo contrário. Nós, em média, em Portugal, os nossos trabalhadores trabalham bastante mais de 40 horas por semana, mas a nossa economia está assente em setores de pouco valor acrescentado. Portanto, perguntar-te se o caminho a esse nível é apoiar setores específicos que nos dão mais valor acrescentado à economia. Não precisa necessariamente ser apoiar, ou seja, o que a Iniciativa Liberal defende é que o Estado tem precisamente que sair à frente desses setores para eles terem a oportunidade de se desenvolver. Muitas vezes o Estado asfixia esses setores. Agora, o Estado tem sim a criar as condições necessárias para esses setores virem para cá e para esses setores se desenvolverem. Por exemplo, uma medida que até o Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, falou durante a campanha eleitoral nas legislativas foi o facto de haver um partido político que queria taxar a automação e a tecnologia. Obviamente que se formos taxar este setor que tem ainda muito por crescer e que só por acaso é dos setores que paga mais aos jovens que saem de uma faculdade, estaríamos a desincentivar a que essas empresas se instalassem em Portugal, a que empresas internacionais viessem para Portugal e, consequentemente, os nossos jovens possam receber melhores salários. Portanto, nós não achamos que deve existir apoios diretos, ou seja, pegam X dinheiro para investir, achamos que sim, o Estado deve criar as condições para o fazer. Por exemplo, uma das condições é baixar o IRC das empresas. A Iniciativa Liberal propõe um IRC de 12%, por imposições legais da União Europeia, 15% para as multinacionais, mas nós achamos mesmo, e os estudos também nos dizem isso, que essa baixa de impostos para as empresas iria atrair essas empresas e iria permitir que essas empresas pagassem mais no final dos dias aos trabalhadores, porque essas empresas também precisam e sabem que os trabalhadores precisam estar contentes para produzir mais. Sim. E se calhar muitas vezes os trabalhadores portugueses, apesar de trabalharem mais de 40 horas por semana, se não produzem mais, não é necessariamente porque precisem de trabalhar menos horas por semana, é porque não estão felizes também no seu local de trabalho. Obviamente que se produzirem mais, precisam trabalhar menos horas por semana, obviamente. E a questão da inovação também, ou nós conseguirmos simplificar os processos de produção, vai haver uma maior produtividade. Outra provocação era grande parte daquilo que tu disseste, pelo menos no que respeita à isenção do IMT e por aí fora, foi recentemente apresentado pelo Governo. Achas que este pacote de medidas é suficiente?
hoje em dia terias o mesmo discurso que tiveste em novembro perante o governo do Partido Socialista? Sim, obviamente que estas medidas foram implementadas por este novo governo são quase como uma lufada de ar fresco para a nossa geração. Eu não vou negar isso. Agora, o que nós achamos é que não podem ser só... não podem estar limitadas para os jovens. E porquê? Eu acho que qualquer jovem pensa a longo prazo, ou seja, nós queremos ficar em Portugal, mas queremos ficar em Portugal não é só até aos 35 anos, é ficar, ponto. E o que o novo governo está a fazer é onerar a geração seguinte. Ou seja, ao limitar a isenção de IMT e o imposto de selo para jovens até aos 35 anos, o que o governo está a dizer é, atualmente, a geração que tem 36, por exemplo, que foi, curiosamente, uma geração que foi muito prejudicada pela crise de 2008, uma geração que foi muito prejudicada pela bancarrota de José Sócrates, pela Covid, pela inflação, está a ser quase que negligenciada porque não tem estas oportunidades de ficar sem corda ao pescoço e terem estas oportunidades também de ter isenção e baixa de impostos. E eu gosto de dar este exemplo que acho que é bastante ilustrativo daquilo que nós defendemos. Por exemplo, atualmente um casal que tenha 2 filhos separa-se. Ela tem 36 anos e ele tem 34 anos. Ela vai ficar com a guarda dos filhos e não vai ter isenção. Tem que obrigatoriamente comprar uma casa e não vai ter isenção de IMT nem de imposto de selo para comprar a casa, mas ele vai. E isto é um caso paradigmático. Eu estou a colocar o ónus na mulher porque normalmente são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos, mas acho que é muito injusto isto acontecer. E depois, outro exemplo. Nós queremos que as pessoas fiquem em Portugal, mas normalmente as pessoas começam a ir para o mercado de trabalho aos 25, 26 anos, nós fazemos a licenciatura, o mestrado, atualmente. Começamos a construir a nossa carreira em Portugal, começamos a constituir a nossa família em Portugal e chegamos a uma fase de vida em que casamos, queremos ter filhos, queremos comprar casa e quando vemos já temos 35 anos e para o ano vamos ter 36 e temos 3 vezes mais impostos a pagar e curiosamente é na fase de vida em que nós temos mais responsabilidades financeiras, temos responsabilidades familiares e ficamos completamente desamparados. E é isso que a iniciativa liberal não quer. A iniciativa liberal quer criar condições, sim, necessárias para os jovens de hoje, mas também para os adultos de amanhã. Certo. Portanto, eu não posso criticar as medidas deste governo na mesma medida, na mesma proporção, porque obviamente a iniciativa liberal também disse e votou ontem favoravelmente estas medidas, mas nós queremos mais. Temos uma visão muito mais abrangente do modelo de sociedade e diferente que nós queremos. A questão é isso, se calhar, que se coloca é o impacto dessa baixa de impostos. Se conseguimos apertar no curto prazo. mas naturalmente concordo contigo que introduzir dos 35 para a frente continuam a haver pessoas a precisar desse incentivo. As medidas que a Iniciativa Liberal apresentou no seu programa custavam, em média, ou na melhor das hipóteses, 5 mil milhões de euros. Só na Conta Geral do Estado de 2023, o Estado conseguiu arrecadar, acima do esperado, mais 5 mil milhões de euros. Portanto, só por aí nós tínhamos as nossas medidas salvaguardadas. Ok. E se nós acrescermos a reforma do Estado que a Iniciativa Liberal defende, também conseguiríamos reduzir a despesa pública que poderia ser, obviamente, canalizada para outros setores. Uma pergunta um bocadinho filosófica. O que é para ti igualdade de oportunidades numa sociedade? Como é que lá chegamos? Ou qual é que é o ponto de partida? Olha, igualdade de oportunidades, e eu estou na Comissão de Educação nesta legislatura, e acho que a educação é o motor para conseguirmos alcançar uma igualdade de oportunidades. Em média, atualmente são precisas 5 gerações para conseguirmos ascender socialmente. Temos 20% das crianças em risco, em limiar de pobreza, e acho que, sinceramente, eu já nem ponho ónus no Estado. Acho que temos falhado enquanto sociedade a estas novas gerações.
E, portanto, o que a Iniciativa Liberal quer, e acho que eu, começando porta-voz da Iniciativa Liberal na Comissão de Educação e que trata, obviamente, este tema, é melhorarmos a educação de forma a que os jovens de hoje tenham acesso a melhores conteúdos, a melhor educação de qualidade e que os prepare efetivamente para o futuro, porque a educação é o fator essencial para nós conseguirmos ascender socialmente. E se nós não preparamos os nossos jovens para o futuro e se não lhes damos acesso aos melhores conteúdos possíveis, e aqui a questão da liberdade de escolha na educação que a Iniciativa Liberal defende é importante, porque os pais poderem escolher a escola onde querem colocar os seus filhos porque acham que a escola, que apesar de estar a 10 km de casa, oferece o melhor currículo e mais oportunidades para os seus filhos, é muito importante. Portanto, o que nós queremos é acabar com esta lógica de financiamento às escolas e transferir para financiamento aos alunos, para permitir precisamente que os pais possam escolher onde é que querem colocar os seus filhos. E só assim é que nós conseguimos reduzir os níveis alarmantes que temos hoje de maus indicadores. Portugal teve dos piores indicadores da OCDE nos relatórios PISA, que é um indicador que mede e que faz a comparação dos vários países em vários domínios, como a leitura, como a matemática, como as ciências, e foi efetivamente os piores resultados desde 2006, precisamente por causa dos investimentos que o Estado tem feito e que o governo do Partido Socialista nos últimos anos tem feito, neste caso na escola pública e no ensino. E que eu sou produto, eu até disse isto recentemente na Assembleia, eu sou produto da escola pública. Felizmente, ou seja, não tenho este tabu de dizerem todas têm colégios privados, portanto não sabes o que estás a falar. Eu sei, eu estive lá, também pertencia a uma escola TEI, que é um programa que existe de território de intervenção prioritária, ou seja, são escolas que, devido ao seu contexto social envolvente, têm mais financiamento, têm um cuidado especial, têm obrigatoriamente psicólogos e animadores para acompanharem as crianças. Portanto, eu estive inserida num contexto em que vi com os próprios olhos, apesar de não ter essa realidade em casa, vi com os próprios olhos crianças que iam para a escola porque eram obrigadas para os pais conseguirem continuar a receber os seus subsídios. Vi crianças que iam para a escola, mas depois quando saíam não iam para as melhores companhias, não conseguiam fazer os trabalhos de casa porque muitas vezes se calhar não tinham luz em casa para fazer. E eu acho que enquanto não conseguirmos criar as condições necessárias para todas estas crianças terem condições para estudar e para conseguirem ser aquilo que elas quiserem, estamos a falhar enquanto sociedade. Sem dúvida. Gostava de terminar aqui com uma pergunta. Como é que tu achas que os partidos vão conseguir que os jovens se sintam melhor representados? Nós temos assistido cada vez mais que os jovens continuam a participar na política, mas através de movimentos, e não através dos partidos. E como é que os partidos vão conseguir reaproximar os jovens? Qual é que tu achas que é o caminho? É um ponto importante, que precisamente os jovens não estão desinteressados na política. E que a diferenciação entre política e partidos é importante, como eu disse no início. Agora, os jovens, se calhar, hoje identificam-se mais com causas. E os partidos e a missão que os partidos têm para conseguirem aproximar os jovens, desde logo, é colocar os jovens no Parlamento, para os jovens sentirem que estão a ser devidamente representados. Obviamente que os deputados com 50 anos, 60 anos, podem falar das causas jovens. Estás a falar da questão das cotas para ti? Não faz sentido nenhum. Eu sou completamente anti-cotas. Quer de género, quer etárias. Porque acho que isso desvirtua completamente o mérito. Porque os jovens não precisam estar no Parlamento para preencher cotas. Os jovens precisam estar no Parlamento porque têm mérito, porque sabem daquilo que estão a falar, porque estão a representar uma causa. Portanto, acho que a questão das cotas é completamente o oposto daquilo que nós queremos, que é o mérito. Atualmente, nós temos apenas 10 deputados jovens no Parlamento. Em certa medida, 10 deputados jovens não conseguem trazer para a agenda política aquelas que são as causas dos jovens.
Obviamente que eu posso falar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses da imigração. Posso falar de 2 em 2 meses da falta de habitação para os jovens. Mas acho que é pouco. Portanto, os partidos que têm que fazer atualmente é acreditar nos jovens e dar-lhes palco para eles falarem das suas causas, mas, por outro lado, adaptarem-se aos novos tempos, ir para as redes sociais. Acho que a Iniciativa Liberal está a fazer isso, até foi no início apelidada do partido de Twitter, porque percebeu que era importante estar onde os jovens estão, e naquela altura era o Twitter, e tem que desconstruir a mensagem, tem que saber chegar aos jovens desconstruindo. Eu, por exemplo, fiz um vídeo há pouco tempo para o TikTok em que falava da questão do IRS, dos 15%, e comparava com aquela que era a medida que o PSD, que tinha acabado de chegar ao governo, estava a apresentar, e aquela que era a medida do PS, e que era aquela música que fazemos assim, que damos choques, porque vi que aquilo era uma tendência no TikTok e achei, olha, vou tentar desconstruir isto de forma a explicar porque é que a nossa medida é melhor. E acho que ficou giro. Da mesma forma que era tendência no TikTok, aquela do é óbvio que, e eu falei nas principais bandeiras que a Iniciativa Liberal defende, não é óbvio que. E acho que essa desconstrução e essa aproximação, onde os jovens estão e a linguagem que os jovens falam, é um passo que tem que ser dado e é um caminho que tem que ser feito para irmos buscar os jovens e fazer com que eles se interessem na política. Obviamente, não descaracterizando as mensagens, mas fazendo esse esforço. Quebrar um bocadinho aquele formalismo, não é? Sim, sim, e acho que a Iniciativa Liberal cumpre bem esse propósito, e também porque não tem as chamadas Jotas. O que as Jotas criam? Criam quase como duas estruturas, que obviamente estão a defender o mesmo, mas que estão quase também em competição uma com a outra. E o bom da Iniciativa Liberal é que qualquer jovem do nosso partido, que não tendo como partido, mas neste caso estou a falar da questão interna, pode chegar ao líder do partido, ao presidente da Iniciativa Liberal, e dizer, olha, a minha visão sobre este tema é A, B, C ou D. Pode estar, por exemplo, nos órgãos do partido. Sei que também nos outros partidos podem, questão de inerências, mas a Iniciativa Liberal pode estar por mérito. São lindistas e são igualmente válidos como qualquer outra pessoa. E acho que esta aproximação e esta forma descontraída de abordar os temas dentro da Iniciativa Liberal também puxa os jovens. No fundo, estarem de igual para igual. Isso. Olha, gostei muito desta conversa. Para mim duraria muito mais tempo. Gostava só de te oferecer aqui uma singela oferta. É um livro que eu gosto. Força, podes mostrar. Não sei se já tens. Eu não tenho. Acho que vou gostar de ler. E no fundo é um livro que eu gostei muito de ler. É uma das minhas inspirações. Olha, a minha não assusta ser grande, porque bem direito, portanto. Também pensei nisso. Obrigada. E espero que gostes. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Daniel.